O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E na Europa, o avanço da doença. Aqui no estado, a Vigilância em Saúde passará a fazer exames somente em pacientes graves e internados. Rio Grande do Sul registra primeiro caso de morte do novo coronavírus. A primeira vítima era uma senhora de 91 anos. Faltam equipamentos para profissionais na área da saúde. Vou valer hoje, no Rio Grande do Sul, o decreto de calamidade pública. O governador Eduardo Leite determinou uma série de medidas que devem ser cumpridas em todos os municípios durante 15 dias. Demora entre a informação oficial, né, e o efetivo contágio. É por isso que hoje nós estamos decretando situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. São 21h45 agora, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem agora um total de 645.771 infectados. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso, o contingente de brasileiros mortos chegou a 35.026, segundo o Ministério da Saúde do Governo do Brasil. Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo do IPA. Eu tenho diagnóstico de autismo leve, de síndrome de Asperger e tenho diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade. Eu sou a Tainá, eu tenho uma página no Instagram chamada Ramona Tatu e lá eu estava postando os meus trabalhos de tatuagens, que era o que eu estava fazendo antes da pandemia começar. Meu nome é Rosane, eu sou servidora pública do Conselho de Veterinária. O Vinícius, ele trabalha em home office, então às 9 da manhã ele pega o note, começa o trabalho e eu fico cuidando das questões da casa e do Pedro Henrique, já que eu tô sem trabalho agora. Quando começou a quarentena, eu tava na faculdade, né, tava com meus amigos, tava tendo uma vida normal, assim, como todo adolescente. Tava escrevendo minhas colunas pro blog do André Machado, que eu escrevo sobre autismo, né. Eu tava saindo bastante com a minha mãe, a gente saía muito durante os finais de semana, íamos para os lugares, assim, né, assim, pra noite, sabe. No início, né, da pandemia, eu ficava um tempo a mais sem fazer a videochamada, ficava ali um dia, dois sem fazer, mas eu notava que ele sentia falta também desse contato, mesmo que por vídeo, e a família também sentia, principalmente a avó dele e a minha mãe. Então, se eu demorava muito para fazer as videochamadas, ela sentia muito, ela chorava no vídeo, então eu decidi fazer todos os dias. Tchau, tchau! Em relação até a mim e o Pedrinho, a gente já é uma cultura já da minha família, a gente não é muito de fazer chamadas, a gente não é muito de se ligar todos os dias, a gente mais marca as coisas em alguma casa, né? Mais na casa da minha mãe, ou na casa da minha avó, então a gente não tá habituado a ligar muito um pro outro, a gente fica muito presente
Então a gente ainda tem essa barreira ainda adicional que é vamos fazer uma chamada de vídeo. A gente está fazendo revezamento entre os funcionários, de preferência em dias alternados, por setores. Se tem 2 colegas no setor, um vai segundas, quartas e sextas, outros terças e quintas. Às vezes isso não é possível acontecer. Estamos eu e mais uma colega na sala, devidamente com máscaras, né? Conforme a recomendação. E no trabalho presencial a gente está trabalhando somente com as coisas que são de sistema, né, que eu não tenho como fazer em casa. Essa pandemia acho que transformou todo mundo, e quem eu estava sendo antes e o que eu estava buscando acabou mudando conforme eu fui amadurecendo durante esse pequeno tempo que a gente teve desde março, quando a situação começou aqui no Brasil. Então, desde março desse ano, eu não fiz nenhuma tatuagem, e voltar a tatuar enquanto houvesse algum risco de vida, de maneira nenhuma passou na minha cabeça, porque seria uma falta de autorresponsabilidade, de responsabilidade social imensa. Então eu precisei me adequar a isso. Por quê? Ano passado, em janeiro, eu recebi um convite muito legal trabalhar no estúdio Verani Tatu em Porto Alegre, e isso me encheu o coração, e com certeza eu aceitei, e lá tava eu, quando eu comecei a tatuar, 3 anos antes disso. Ele acompanhou o meu crescimento e me deu esse voto de confiança. A minha rotina também com a questão do tratamento psicológico, né, mudou bastante. Antes da quarentena eu tinha consultas todas as semanas com o meu psicólogo, e depois que isso começou, assim, o isolamento, eu tive que começar a ter consultas online. Pelo celular eu tive que lidar com estudar online, né. Foi uma coisa bem complicada, né, mas eu sinto que isso não me prejudicou assim tanto, sabe? Eu sempre fui muito consciente, assim, eu sempre fui muito responsável com relação aos estudos. Eu sempre sei o horário das aulas certinho. Eu nunca faltei uma aula online. Falta das relações sociais, a dificuldade do mercado de trabalho, né, que está muito mais fechado, muito mais complicado de tu entrar no mercado. A dificuldade da criação do nosso filho, né? Todas as questões que envolvem a criação dele, eu também me preocupo bastante. Então, eu acho que a dificuldade é geral, assim, em todos os aspectos da minha vida, assim. É um desafio muito grande de vida passar por isso. Até entender o momento que a gente vive, né? Pelas cobranças tanto da parte nossa interna quanto a externa, né? Então a demanda diária é muito grande. Cuidar da minha carreira, cuidar da casa e cuidar do Pedro, tudo isso ao mesmo tempo é o desafio maior, né? E aí deixar todo mundo bem. Então acho que esse desafio para mim é o maior e é o que eu estou lutando contra. A saúde mental da família está um pouco abalada, como a saúde de todo mundo, acredito, né? A gente vê poucas as notícias, a gente fica mais com o Pedro, a gente conversa muito mais hoje. Digamos que a gente está aprendendo nesse novo normal a lidar muito um com o outro, né? Eu ando bem ansioso, eu ando de um lado para o outro. Às vezes eu me sinto ansioso e não sei porquê, né? Eu me culpo bastante também sobre coisas que eu poderia ter feito e aproveitado antes do isolamento começar, que eu não aproveitei. Mas eu acho que não é bom a gente ficar se culpando, sabe? Muito. No início, a gente teve bastante dificuldade psicológica, digamos assim. Para mim até não foi tanto, porque, como claro, né, eu sou mãe, né, sou dona de casa, trabalho, apesar de eu não estar no conselho, eu tinha o meu trabalho home office, né, que ocupava também bastante tempo. Além disso, eu faço os artesanatos, né,
ajudo os meus filhos também nas tarefas escolares. O meu esposo, como ele é profissional liberal e é empresário, ele teve bastante dificuldade, sim, nesse início de pandemia, por questões das empresas estarem fechadas e ele não poder ir, né, no local, fazer o trabalho da forma que ele estava acostumado. Eu acho que passar esses tempos difíceis com a família ou com a pessoa que tu sente à vontade é melhor, assim, porque ameniza um pouco, assim, o sofrimento, sabe? Eu acho que deve ser muito triste uma pessoa que acabou de se mudar, por exemplo, para outra cidade antes da quarentena, antes da quarentena tinha acabado de se mudar para outra cidade e ter que passar o isolamento confinado sozinho, ou aquelas pessoas que têm problemas familiares. Eu mudei para Santa Catarina, tinha parcela de coisa para pagar, móvel para comprar e eu não tinha como trabalhar. E agora, nesse momento, a arte, no geral, tá me fazendo muito feliz. Me encontrei muito mais agora dentro da arte nessa quarentena. Eu sabia que se eu não me disciplinasse, se desde o início disso eu não tivesse um planejamento diário, talvez ou eu ia cair numa depressão, numa mesmice. Esse isolamento não vai acabar tão cedo. Eu acho que nós vamos sentir ainda reflexos da pandemia do Covid, não só na parte econômica, assim, mas na parte mais fundo, né, nas relações humanas, na questão psicológica, né. Eu acho que muitas pessoas, depois que esse isolamento acabar, vão ter bastante problemas com a síndrome do pânico e problemas de ansiedade vão aumentar, eu tenho certeza disso. Nas ruas eu vejo todo mundo de máscara, sim, mas a questão do distanciamento social, eu acho que ainda tá complicado do pessoal entender. Essa atitude das pessoas não respeitarem o isolamento ou falarem que a doença não é tão grave quanto ela é, já mostra que eles não entenderam nada do que realmente está acontecendo. Supermercado, por exemplo, a gente vê que é bem difícil o pessoal respeitar 100%. A gente vê o retrato disso, né? Nos números, nas mortes, nas pessoas doentes, nas ocupações de UTIs. Então, definitivamente não tem respeito. A gente tem que aprender a ter mais empatia, a ser mais humano, né? A enxergar o outro lado. E eu acho que essa quarentena vai trazer isso de alguma maneira, né? E eu espero que isso se resolva da melhor maneira possível. É o que todos estamos esperando.